Helena, muito obrigada por você ter aceitado fazer essa live. Para quem não sabe, a gente acabou até se conhecendo bem rapidamente no São Paulo Film Festival em 2019. Olha quanta coisa aconteceu na tua vida. Sério, a gente que vê todo mundo assim, que passa pelo festival, de certa forma, a gente sempre torce, porque a gente sabe que não é fácil, né? Cada um, sabe, é uma conquista, principalmente até para curta, que é uma coisa, assim, a grande maioria é independente. A gente fica assim sempre torcendo que a pessoa vai além, além. Então tá todo mundo assim acompanhando assim seu sucesso, tá muito vibrando para que exatamente, está muito feliz mesmo. Então vamos lá, Ai, Helena. Vou te perguntar como que nasceu essa ideia desse filme maravilhoso Umbrella. claro, obrigada, Rebeca, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Achei essa iniciativa incrível, achei muito legal o apoio que vocês dão para os filmmakers, né, para os cineastas, mulheres e para toda a nossa indústria também. Achei super bacana. Fiquei muito feliz quando a gente se conheceu em 2019 também, e agora a gente está se reconectando aqui num momento tão especial, é muito legal. E falar do Umbrella para mim, eu tenho tanto prazer e tanto amor de falar sobre esse projeto, porque é um projeto tão querido, assim, né, do meu coração. É um projeto que surgiu lá em 2011, né, foi inspirado por uma 2011? história. Caramba! 2011. O Uau! Umbrella tem uma longa trajetória aí, né, até ele ter ficado pronto. Lá em 2011, minha irmã, Rebeca, minha família toda mora em Palmas, né, até ele ter ficado pronto. Lá em 2011, minha irmã, Rebeca, minha família toda mora em Palmas, no interior do Paraná. E em 2011, minha irmã foi visitar um orfanato e doar brinquedos para as crianças que ele queria um guarda-chuva, porque quando o pai dele deixou ele lá, estava chovendo. Então ele esperava Nossa. que o pai dele fosse voltar para buscá-lo. E ele falou literalmente assim, sabe, Rebeca? Ele falou assim: tia, eu quero um guarda-chuva, porque quando meu pai me deixou aqui estava chovendo. E ele falou que ia voltar para me buscar e ele nunca mais voltou. Puta, E puta aquilo, história, né? assim, Caramba. história, assim, sabe? Foi uma coisa que me mexeu muito, Mas você não mexeu estava muito com a minha. presente, é ela que te contou a história. Ele queria um guarda-chuva, porque quando o pai dele deixou ele lá, estava chovendo. Então ele esperava Nossa. que o pai dele fosse voltar para buscá-lo. E ele falou literalmente assim, sabe, Rebeca? Ele falou assim: tia, eu quero ela de uma maneira muito profunda, assim, e dolorida, porque ele tinha na época mais ou menos uns 5, 6 anos, e ele falou para ela que, né, as memórias são tão importantes para uma pessoa e às vezes não são tão importantes para outras. Por isso que a gente tem que respeitar a história de cada um, né? Por isso que a gente tem que se colocar mais no lugar do outro e ter mais empatia e não julgar, né? E realmente tentar ver as outras situações de uma outra as situações de uma outra perspectiva. E aí, quando ela me contou essa história, eu e meu marido, Mário, a gente ficou muito tocado e a gente resolveu escrever um curta-metragem. Então, na época, a gente se inspirou nessa mais no lugar do outro e ter mais empatia e não julgar, né? E realmente tentar ver as outras situações de uma outra as situações de uma outra perspectiva. E aí, quando ela me contou essa história, eu e meu marido, Mário, a gente ficou muito tocado e a gente resolveu escrever um curta-metragem. Então, na época, a gente se inspirou nessa história e criamos uma. É feita de memórias, é feita de momentos, né, de pessoas e de situações que a gente passa no dia a dia, é que formam, né, a pessoa que a gente é mais para frente. Então, tudo aquilo a gente juntou, né, todos esses sentimentos, esse momento que a gente passou e escrevemos o roteiro do Umbrella. E aí depois disso levou bastante tempo para conseguir viabilizar o projeto. Então, gente, Esses sentimentos que a gente sentiu no momento que minha irmã me contou essa história. Então eu acho que na época também, né, o meu sobrinho, o José Luiz, ele tinha um baque, assim, para te falar a verdade, sabe? Da gente ver o quanto as memórias são importantes. E acho que na vida é isso, né? Nossa vida é feita de memórias, é feita de momentos, né? De pessoas e de situações que a gente passa no dia a dia, que formam, né, a pessoa que a gente é mais para frente. Então, tudo aquilo a gente juntou, né, todos esses sentimentos, esse momento que a gente passou e escrevemos o roteiro do Umbrella. E aí depois disso levou bastante tempo para conseguir viabilizar o projeto. então gente, a história é muito legal e assim, é legal também que de certa forma, como ela te tocou tão forte ao ponto de você falar,
meu, vou fazer um filme contando, né, a chuva, mas para aquele menino significava muito aquilo, né? E como que foi assim, vai, vocês escreveram e aí vocês, tipo assim, vamos... Porque até, isso foi em 2011, vocês lançaram em 2019. Como que foi todo esse processo, assim, né? Porque ter escrito roteiro é uma coisa ruim, isso, eu sei, é difícil, é muito esforço que ninguém vê de anos, né? Então, assim, eu vejo o teu olho brilhar falando do Umbrella, porque eu imagino quantas e quantas horas... Contar como que a gente chegou até lá, mas na verdade a gente escreveu em 2011, né, eu e o Mário, e aí nós não trabalhávamos com animação na época, a gente trabalhava com pós-produção. Então, na verdade, foi um sonho mesmo, sabe? Foi um desejo de, nossa, já imaginou a gente conseguir contar essa história de uma maneira delicada? Para esse processo, para animação, não foi? Sério? Não, nossa, se eu te contar, Rebeca, toda vez que eu olho para o roteiro, eu falo, caramba, eu não acredito que da primeira vez que a gente escreveu, a história já estava lá. A gente teve, para te falar a verdade, 3 revisões durante todo esse tempo, porque a história, ela estava lá na primeira versão do roteiro, sabe? A gente já descreveu a cena vendo o menininho de costas, a câmera se aproximando, sabe? E toda a história, a estrutura estava lá. O que veio depois, no final, foram algumas sequências que a gente adicionou, mas aí eu vou te contar sem diálogo. A gente pensava que seria legal fazer uma história que fosse universal. Como o tema, né, empatia, esperança, a gente imaginava que seria muito bacana se a gente conseguisse, de fato, fazer sem nenhum diálogo, para ele comunicar com todos os públicos. Mas, na verdade, a gente escreveu em 2011, né, eu e o Mário, e aí nós não trabalhávamos com animação na época, a gente trabalhava com pós-produção. Então, na verdade, foi um sonho mesmo, sabe? Foi um desejo de, nossa, já imaginou a gente conseguir contar essa história de uma maneira delicada e bonita, sabe, de uma forma de animação e sendo um curta-metragem. Então a gente escreveu já pensando em ser um curta-metragem, né? Uma história com começo, meio e fim, uma narrativa onde a gente passava por situações, mas né, existia um desfecho da história. Então a gente escreveu e aí não trabalhávamos com história sem diálogo. A gente pensava que seria legal fazer uma história que fosse universal. Como o tema, né, é história sem diálogo. A gente pensava que seria legal fazer uma história que fosse universal. Como o tema, né, é empatia, esperança, a gente imaginava que seria muito bacana se a gente conseguisse, de fato, fazer um curta-metragem sem nenhum diálogo, para ele comunicar com todos os públicos, né, de todas as idades, de todos os lugares. Então, inspirado muito também por curtas que a gente assistia da Pixar e curtas de outros estúdios que a gente assistia, que seguia essa linha narrativa de não ter diálogos. Então, a gente sonhava em fazer isso. Mas aí do sonho para a realidade é o que levou muito tempo, porque como você mesma colocou muito bem, né, cinema independente é muito difícil de se fazer, né, leva muitos anos, é um trabalho que às vezes eu acredito que às vezes é uma jornada muito solitária, né, porque eu acho que é você acreditando no seu projeto com todo o amor e toda a paixão, e aí você literalmente move mundos, né, para encontrar pessoas, para achar as pessoas que vão ter a mesma paixão que você, e eu acho que é isso que impulsiona os projetos assim também, né, de você ter alguém que seja a pessoa que tem aquele amor e aquele carinho, entender processos, entender planejamento. E aí, em 2014, eu e o Mário, nós abrimos nossa empresa que chama Stratustorm, em São Paulo, que é um estúdio criativo. E desde que a gente começou nessa jornada da Stratustorm, a gente imaginou e planejou, enfim, e a gente tentou, sabe? Em 2015, a gente fez, assim, 3 meses de concept art, né, de storyboard, aí a gente parou por mais, sei lá, 8 meses, aí em 2016 a gente trabalhou mais um pouquinho, enquanto isso também planejando financeiramente e também aprendendo mais e tendo mais essa maturidade, essa experiência, né, com animação, então a gente foi aprendendo mais e tendo experiência, e aí quando chegamos em 2018, a gente começou a produção full time, em agosto de 2018 até setembro de 2019, foi quando a gente realmente
juntou todos aqueles outros meses que a gente tinha trabalhado durante, né, os outros anos. E aí a gente falou, não, agora a gente está preparado, estamos prontos, a nossa equipe está pronta também, e a gente vai começar e não vai olhar para trás, a gente vai começar e vai terminar esse projeto, e essa é a hora. Então a gente foi assim com todo o gás e todo o amor e carinho e juntamos tudo que já tinha sido feito anteriormente e colocamos em produção. E aí a produção também, né, Rebeca, foi uma produção independente e foi muito pequena em termos de equipe. A gente tinha uma equipe super... mais ou menos pessoas trabalharam no filme, assim? Porque quando você fala... Eu não digo tanto, os que mais ficaram em cima, assim. Eu vou te falar. Vou te falar que a gente tinha... a gente começou com 3 artistas de 3D, né, generalistas e artistas incríveis, que é o Alan Prado, o Diego Guimarães e o Felipe Pardini. E eles ficaram no projeto o tempo todo. Eles eram as 3 pessoas principais. E aí, durante o tempo de produção, entraram mais pessoas. Teve momentos que a gente teve na parte de 3D, né? A gente teve de modelagem, de texturas e tudo mais. A gente chegou até 9 pessoas na equipe, o que é muito pouco para um projeto de 3D. E aí a gente teve, né? A gente chegou até o nosso pico máximo de 9 pessoas. Porque assim, o teu filme é nível tipo Pixar, sério mesmo. Até o ganhador agora de 2020, ele foi um curta da Universal que a gente recebeu. E assim, é o mesmo, assim, qualidade técnica é a mesma que vocês tiveram em, né, 3, 9 pessoas, assim, o que é, muito fantástico, assim, né? Você concorrer com pessoas monstruosas e vocês num time super pequeno, acreditando, mas, sério, tudo é maravilhoso, assim, toda a concepção de direção de arte que vocês fizeram, enfim. Eu queria até antes passar o trailer, o pessoal quem não tá muito por dentro do que a gente tá falando, vamos lá, passa o trailer maravilhoso, pro pessoal tá entendendo o nível de detalhes que você colocou em cada cena, depois você vai me falar dessa direção de arte. Vamos lá. Foi. É que eu não vejo a tela, então. Foi. Eu confesso que eu me emociono toda vez que eu faz anos e toda vez que eu assisto, sempre em algum momento alguma lágrima sai. Porque assim. Que maravilhoso! Lembrado o processo de tanto amor que foi e ainda é colocado no projeto, sabe? E aí, assim, né, Rebeca, para complementar, a gente teve, né, essas pessoas que foram as principais de 3D, mas a gente teve a nossa equipe de animação, que foi extremamente importante, né, que trouxe todos os personagens à vida. Foi com a supervisão do Henri Picheira, a gente teve mais 4 animadores. Então, também foi super pequeno. A gente teve 5 animadores, né, porque computador, nada é filmado, né, tudo é feito... criado no computador, então tudo é demorado, você tem que ter paciência de passes e testar coisas, então a gente também superou os nossos limites, assim, da época de fazer simulação de cabelo, fazer simulação de roupa, né, então são esses micro detalhes, assim, que vão enriquecendo o filme, né, por exemplo, quando os personagens se mexem, se você vê, a roupa mexe também, né, ela não é grudada no corpo, não é uma geometria só, então, assim, foi tomando cuidado com isso, sabe, os detalhes, assim, de cenários, de texturas, né? O cachecol, quando a gente tem os close-ups, a gente consegue ver que a gente vê a lã, sim, sabe? Lã. Você vê a textura da madeira, você vê essas coisas e tudo isso vai vindo com aperfeiçoamento, né? Você vai fazendo passes, você vai, né, tendo aquele olhar de, putz, a gente pode melhorar aqui ou ali. Então, acho que é um trabalho muito, muito minucioso, que leva bastante tempo. Então, eu acho que tudo é difícil, assim, especialmente quando você tem uma equipe pequena. A gente, sendo uma equipe super pequena, tudo foi desafiador, né? Foi o primeiro projeto que a gente fez com animação, né, de personagens e um filme, né, com
com uma narrativa tão profunda, assim, então foi um trabalho bem colaborativo com os animadores, né, com o supervisor de animação também, para ele entender todas as emoções que a gente queria trazer. A trilha é maravilhoso. Mais linda que eu já ouvi na vida, e eu amo, assim, faz anos que eu sempre tinha ela no meu, sabe, nos meus devices, assim, e eu ouvia, e eu sempre me emocionava com aquela trilha. E a gente colocou ela como referência, assim, do Umbrella internamente, né? E aí, quando o maravilhoso Gabriel Dib entrou no projeto, a gente mostrou para ele, né, o que eu gostava, mas a gente pediu para ele trazer as referências pessoais dele também e contar a história, e nos ajudar a contar a história através da música, porque isso também é muito importante, né? Acho que a música do Umbrella, ela guia as suas emoções, ela nos leva a sentir as emoções nos momentos que a gente tem que se emocionar, nos momentos que a gente imaginava que seriam emocionantes no roteiro quando a gente escreveu. Então o Gabriel também fez um trabalho incrível, então ele trouxe toda essa emoção. E essa foi a referência que eu tinha, mas ele trouxe uma coisa completamente diferente, assim. Tem algumas coisas que eu gostava de lá, tipo violinos, sabe, piano, que achava legal. E aí ele trouxe isso, mas ele criou uma composição original, assim, maravilhosa. E aí, da parte da música, o que foi muito incrível foi que a gente gravou com orquestra. Então, a gente gravou Caramba! Sério? Uau! A gente encarecer um pouquinho mais o filme, né? Caramba! Mas é isso que é do cinema independente, sabe? Foi assim, pedir ajuda para os amigos e como que a gente pode fazer. E aí a gente teve, né, a Vivian e o Luiz Augusto que fizeram a produção, né, do Escola Produção. O projeto era tão pessoal que eu não conseguia ver outra pessoa à frente que ia trazer todo esse gás, sabe, essa dedicação. E eu realmente vesti a camisa, assim, e me joguei de corpo e alma no projeto durante todos os processos. Então, eu me coloquei nessa situação, eu e o Mário, né? Eu mais na parte de narrativa, mais na parte de storytelling, e o Mário mais na parte técnica, né, na parte criativa. Então a gente se juntou para trazer esse projeto para a vida. E aí, quando terminou, eu tinha muito orgulho do que a gente tinha. Então eu tinha receio, porque eu não sabia como que as pessoas iriam receber. Porque para mim, porque eu acho que isso também eu aprendi ao longo dos anos, né? Quando você faz projeto independente, chega um momento que você tem que realmente colocar um deadline, você tem que estabelecer que está bom, está apresentável e a gente tem que seguir em frente, porque senão eu já vi muitos amigos e muitas pessoas, né, que travam num projeto na parte de edição ou travam num projeto na parte final e você sabe, né, Rebeca, como é que é, as pessoas não conseguem ir para frente porque você fica tão apegado com coisas que você queria que tivesse acontecido de uma maneira e às vezes não saiu daquele jeito, né? Acontece. E aí eu acho que eu vi tantas pessoas, né, ao meu redor que tinham tanto amor pelo projeto, e aí ao passar dos anos foram perdendo aquele brilho, sabe? Aquela vontade de fazer o projeto, e tipo, iam deixando de lado e já não achavam mais o projeto legal. E às vezes era um puta projeto bacana, mas assim, deixavam guardado. E é normal acontecer isso, infelizmente, né, na nossa indústria, né, às vezes você idealiza uma coisa e aí quando você filma ou quando você anima, você vê que, tipo, putz, não era bem isso, e as pessoas às vezes desistem. E é isso que eu não queria, né? Eu queria que a gente fizesse um projeto legal para a gente conseguir realmente ser uma conquista dentro do que a gente sabia quais eram os nossos limites, porque acho que tem isso também, né? Na nossa indústria, as pessoas às vezes se comparam, olham muito para o lado que está acontecendo com o outro, e na verdade cada um tem seu tempo, né? Cada um tem que respeitar o seu tempo. Sempre vai ter alguém que está mais à frente ou está mais atrás, né? Sempre vai ter pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Com certeza. Eu acho que assim, é legal ter uma referência de algumas pessoas. Mas eu acho que a gente tem que viver o processo que a gente está trilhando, né? O caminho, tudo que você passou desde 2011, vocês nem, né, começaram, nem trabalhavam muito com animação, mas falaram, não, mas eu vou um dia fazer animação. Então, ou seja, aquilo surgiu, aquela vontade, e você foi degrau por degrau. E, nossa, lindo ver tudo isso. Você passou... É verdade, porque a gente, assim, que acompanha todo mundo, assim, pelo festival, que também pra gente é um processo difícil, porque, assim, imagine você ter filmes incríveis e você falar, esse não vai ser selecionado,
ou esse é o ganhador, sendo que pra gente, todos são ganhadores. É a mesma coisa, Sim. você, tipo, assistir vários e vários filmes e falar qual é o ganhador. Aí já vai gosto pessoal, entendeu? É muito, muito difícil isso. Muito. Exatamente. E eu acho que é isso que eu aprendi também no processo, porque aí, né, como você me perguntou, né, se mudaria alguma coisa. Então eu acho que, como eu tinha muito orgulho do que a gente tinha conseguido dentro das nossas limitações, né, da nossa vivência, eu estava muito feliz com o resultado do projeto, né, e eu não sabia como que ele seria aceito, porque aí tem isso também, né, durante a produção, eu fiz todo o planejamento, praticamente sozinha, de festivais e, né, da onde que a gente gostaria de enviar, né, de inscrever o Umbrella, mas a gente não saberia se ele seria aceito. E aí, antes né, quando eu estava fazendo planejamento, eu assistia muitos vídeos e falava com pessoas e ouvia teorias mirabolantes de como você vai em festivais de cinema. E eu falava, ai, mas será? E no fundo, eu segui realmente a minha intuição e eu imaginava assim, olha, qualquer festival, né, que realmente aceitar a Umbrella é muito legal, porque eu nunca tinha tido experiência com festivais de cinema, né? Então, todos esses meus anos de trabalho, eu trabalho com entretenimento desde que eu tinha 15 anos, há muito, muito tempo. O meu trabalho é sempre mais com publicidade, né? Trabalho com outro, mais com publicidade, direto com, né, canais de streaming, canais de TV. Então, assim, eu não tinha essa experiência de cinema independente. Então, eu me deparei com um universo maravilhoso de pessoas apaixonadas por arte mesmo, sabe? Não é business, Sim. Eu me... Cortou um pouco Alô? a tela dela. Será que travou de novo? Ai, senhor. Não, acho que agora... Peraí. Voltou. Agora foi, voltou. Então, eu me deparei assim com um universo tão incrível de pessoas que são apaixonadas por arte, pelo projeto, e que, assim como eu, que passaram 8, 9 anos para viabilizar um projeto, também passaram 8, 9, 10 anos viabilizando o projeto deles. Então, eram conversas tão enriquecedoras, e aí é isso que é muito legal, porque eu acho que quando você está com o resultado final do projeto também, o resultado final é um objetivo, né? Mas o processo tem que ser muito legal. Então, você tem que aproveitar todas essas etapas, porque o que você vai levar para a vida é isso, sabe? São as pessoas que você conhece, os momentos que você passa, o aprendizado que você, né, que você tem durante essa jornada toda de fazer um filme. Então, isso é muito legal. E aí, quando a gente terminou o projeto, eu já tinha todo o planejamento também de festivais que eu queria enviar o Umbrella. Inclusive, o São Paulo Film Festival estava na minha lista, nós fomos aceitos e foi uma alegria tão grande. E aí, a gente começou a enviar e eu comecei a receber uma resposta positiva, sabe? Eu comecei a receber e-mails falando, Helena, o Umbrella foi selecionado. E eu chorava a cada vez que eu enviava. Cada vez que eu recebia um e-mail, eu chorava. Eu tenho tanto vídeo, assim, do meu marido me filmando. Ele chegava, às vezes, na sala e falava, o que está acontecendo? E eu, o Umbrella foi aceito. Porque, para mim, assim, sabe, é isso que você falou. É muito gosto pessoal. É difícil você julgar arte, né? É difícil você julgar o trabalho artístico de outra pessoa. Ainda então, mais a animação que tem, Nossa, assim, stop motion, que a pessoa vai lá e constrói um cenário, e você fala assim, meu Deus, como que eu vou comparar um filme 3D com stop motion, ou até um 2D também? É muito difícil. Pra gente é horroroso essa posição, assim, é maravilhoso porque a gente assiste tudo, então pra gente assim, sério, a gente assiste filmes incríveis que acabam nem entrando na seleção, que a gente fica, putz, que ódio, que não deu para entrar, porque a gente tem aqui a limitação de filmes. Mas, assim, ainda para animação tem essa dificuldade de você ainda estar competindo com stop motion, que eu acho que é uma outra realidade, né? Não, exatamente. Então, assim, a gente se deparou com isso também, né? Então, no primeiro festival que a gente entrou, inclusive, o primeiro festival que a gente inscreveu o Umbrella foi o primeiro que a gente foi aceito, que foi o Foyle, na Irlanda, que era um festival que qualificava as premiações para o Oscar, então a gente foi para lá e eu me deparei com isso, né? Foi o primeiro festival que eu fui na minha vida. Caramba, então já foi de primeira, já.
Uau! E aí eu vi exatamente isso, sabe? Tinha stop motion, inclusive o filme da Camila, né, a Carne, tava na mesma seleção que o Umbrella na época, e eu assisti lá no cinema, eu contei pra Caramba! ela, durante a seleção eu mandei uma mensagem pra ela no Instagram também, falei, né, parabenizei pelo filme, e falei pra ela que eu tinha assistido lá na Irlanda. Então, é isso. Tinham filmes de stop motion, tinham filmes de 2D, tinham filmes, sabe, frame a frame, tinham várias técnicas diferentes. E o Umbrella lá também, 3D. Então, eu comecei a entender também que você tem que entender também o festival que você está enviando o seu projeto, né? Você tem que entender quais são as preferências do festival. Por exemplo, o Umbrella, ele foi aceito em muitos festivais nos Estados Unidos, na Ásia, né, no São Paulo Film Festival, mas na Europa a gente foi para poucos festivais. A gente foi para Espanha e para Itália, mas, sabe, nos outros festivais mais artísticos, assim, com um gosto um pouco diferente Mais né, do conteúdo. Uhum. Conteúdo mais family friendly, assim, do Umbrella, né, e mais 3D, a gente não foi muito bem na Europa, mas a gente foi muito bem nos Estados Unidos. Então, assim, eu comecei a entender também essas diferenças, a maneira como, né, que a gente foi enviando o Umbrella para os festivais e fazendo as inscrições. E aí a gente começou a ter uma resposta muito incrível dos festivais e, assim, eu tenho um respeito incrível por você, sabe, pelo Fábio, por todos os programadores de festivais do mundo, porque é um trabalho muito sério e muito difícil, como você estava falando, né? Porque a gente tenta... É horroroso, porque a gente tenta sempre ser o mais ético, sabe, o mais certinho, porque a gente sabe que tem alguns festivais, escolhem muito por causa de panelinha, sabe? Que é o conhecido, ou porque tem algum famosinho também. E a gente não, a gente assiste sempre os filmes e a última coisa que a gente vai ver é quem fez o filme, se é homem ou mulher, enfim. A arte tem que tocar a gente e é difícil porque a gente sente que todos são muito bons e que todos têm a sua arte. É que nem você falou, não dá para comparar o filme do Carne com o seu, são propostas totalmente diferentes. É diferente, e é difícil. É difícil. E eu, assim, pra mim, sabe, Rebeca, o meu respeito, assim, admiração por quem tá nos bastidores de festivais, assim, é imensa, porque realmente é um trabalho seríssimo, e é isso, eu acho que todo mundo que julga, né, que faz o julgamento, a seleção dos filmes, é um trabalho difícil, porque todo trabalho tem um filmmaker, tem um cineasta com uma super história por trás para ter feito esse filme. Então, é muito também gosto pessoal, né? Gosto de técnicas. Então, são tantas variáveis que, por isso que cada festival que a gente era aceito, eu ficava muito grata e muito feliz, porque, sabe, era o nosso primeiro filme e Umbrella foi aceito tão carinhosamente, né? Quando eu recebi o e-mail também do Tribeca, eu não acreditei, eu achei que era pegadinha. Porque eu mandei. Deixa eu ler 3 vezes o e-mail, né? Eu realmente inscrevi para os festivais, né, grandes, assim, acho que até quando eu cursei escola de cinema, né, em Nova York, assim, você ouvia muito, né, festival de cinema, Sundance, Tribeca, Venice, Cannes, né, assim, os de Toronto, então você já tem que vem na cabeça, assim, então quando eu mandei para todos esses, né, eu inscrevi o Umbrella nesses festivais, mas já sabendo que, tipo, inscrevi só para tirar, lógico, né, tem que escrever tudo. Quando a gente recebeu, né, o convite / aceitação do Tribeca, eu não acreditei, porque a porcentagem de aceitação é tipo 1%. No ano passado foram 6 mil curtas inscritos. Nossa. E foram selecionados só 7. E nós somos um dos curtas. Então, assim, foi incrível, assim, sabe? Então, foi uma experiência muito legal. Infelizmente, a gente não pôde participar, né, pessoalmente, porque, enfim, aconteceu a pandemia, né? Não foi só com a gente que foi afetado. Claramente, o mundo todo foi afetado pela pandemia, mas antes da pandemia, a gente conseguiu participar de 3 festivais presencialmente com Umbrella. Não, desculpa, 2 festivais presencialmente. E aí participamos no Brasil, né? A gente apresentou no Rio, no VFX Rio. Foi a primeira apresentação do Umbrella no Brasil. Depois a gente foi na Comic Con, no Unlock.
para apresentar a Umbrella e conversar um pouco sobre o processo de produção e planejamento, e foi bem legal. E aí nós atendemos ao São Paulo Film Festival também em 2019. E aí depois disso, né? Nossa, e foi indo, foi indo, foi indo. Quando que você colocou? Porque até aí você tinha um feedback dos festivais, mas não tinha do público, né, em geral. Quando você colocou online o seu filme, quando você começou a receber aquelas várias mensagens, o que você sentiu? Olha, a gente vou te confessar que foi uma surpresa muito boa, mas foi um choque, eu vou te falar, porque foi assim, a gente participou de muitos festivais, mas você não tem essa resposta assim do público, né? E das 3 vezes que a gente participou com audiência, eu sempre ia no final da sala de cinema e ficava olhando, né, a reação das pessoas. E eu via as pessoas emocionadas, eu via as pessoas chorando, eu via as pessoas vindo conversar comigo depois, falando que tocou eles na alma, sabe? E aquilo foi uma das melhores experiências assim que eu tive. Então, depois disso, todos os festivais eles se adaptaram muito rápido e realmente eles não deixaram nenhum dos filmmakers, né, que já tinham sido selecionados, nenhum dos filmes que já estavam na seleção oficial, pelo menos nos festivais que a Umbrella tinha sido selecionado, eles fizeram uma edição online, sabe? Eu acho que eles foram muito... você mesmo agora, né, com essa iniciativa incrível, vocês tiveram que se reinventar de uma maneira tão rápida, assim, e tipo, não, vamos adaptar então, vamos fazer online. E assim, todo mundo segurou a mão dos filmmakers mesmo, sabe? Tipo, ninguém se soltou nesse momento. E foi uma experiência muito bonita, assim, também, sabe? De ver festivais, né, que jamais fariam edições online, né? Porque acho que tem todo essa experiência. Eu acho que é mais do que necessário você ter essa parte online. Eu acho que agora, depois da pandemia, eu acredito que todos os festivais vão ser um mix, né? Então vai ter alguns que vão estar online e outros vão ser presenciais nas salas. Porque faz parte, a gente, como recebe filmes do mundo inteiro, então ninguém consegue vir até para o Brasil para um festival, né? E isso acontece nos outros festivais também. Então, a pandemia, por um lado, trouxe esse lado positivo que acaba todo mundo podendo assistir o trabalho de todo mundo. Isso é muito legal. Isso que é incrível, porque muitos festivais, né, eles... na hora da inscrição, eles pedem exclusividade, né? Eles pedem exclusividade de premiere em tal região, em tal país, em tal, né? E aquilo. Tem muitas regras, então limita bastante, né? Para onde você vai enviar, como você vai planejar. Então, a gente sentiu assim que o Umbrella, não só o Umbrella, mas a nossa indústria também de cinema independente foi abraçada pelos festivais que mantiveram as programações, fizeram edições online, né? Então, acho que perderam essa experiência que tanto prezavam, né? De você ir pessoalmente assistir no cinema e conhecer pessoas, né? E ter esse encontro com essa comunidade de cineastas independentes, e aí, de repente, todo mundo online. E foi incrível, foi muito legal, foi uma experiência diferente, mas a gente sempre tinha Q&As também, e tinha encontros nesses festivais, então foi super, super bacana. Então, a experiência de festivais assim online foi super enriquecedora. E aí, quando a gente colocou online, a gente também fez uma estratégia independente, né? Já que o filme é independente, a gente fez tudo sozinha. Eu fui aprendendo a maneira, né, como que a gente ia enviando e recebendo respostas, então eu fui também me moldando a maneira que eu fui aprendendo mais, né, nesse processo do Umbrella. Então a gente decidiu colocar no YouTube mesmo, gratuitamente, né, de uma forma independente, para as pessoas assistirem, porque foi difícil, eu acho que é um desafio assim para quem faz curtas-metragens também e cinema independente no geral, porque quando você entra no circuito de festivais e começa a enviar, tem todas essas coisas que a gente falou, né? De exclusividade, de premiere aqui, né? Ou ali, você não pode colocar o filme online, senão você é desclassificado, e tem isso e aquilo. Então, como manter o interesse das pessoas em um curta-metragem que você não pode mostrar inteiro, né? E você tem que manter as pessoas
engajadas ali no seu filme, contando que foi selecionado para esse festival, mas eu não posso mostrar. Então, sabe, foi um mix de coisas e foi muito legal nesse ano todo, né? Nesse ano tão difícil que foi ano passado, ainda está sendo um ano tão complicado, de falar tanto sobre empatia, né? Falar tanto sobre esperança. Então, acho que foi, para mim, pessoalmente, foi um crescimento muito grande e foi o que me acalmou durante o ano, assim, também, sabe? De saber que pelo menos o Umbrella estava levando uma mensagem bonita no meio de tanto caos. Então, quando a gente colocou ele online, foi um susto, porque a gente teve uma recepção, Rebeca, assim, que eu jamais imaginei. Monstruoso! Que animal! Da imprensa no Brasil, da imprensa nos Estados Unidos, na Itália. A imprensa no Brasil, assim, a mídia no geral, eles abraçaram o Umbrella de uma maneira que eu não imaginava. Eu tinha ali em janeiro, quando a gente lançou, desde o Natal até agora, fevereiro, eram assim, 2, 3 entrevistas por dia. Caramba. E bate-papo sobre o Umbrella. E eram coisas assim que eu sonhava, né? Porque eu queria muito falar sobre o Umbrella, mas quando realmente aconteceu, foi tão, né? Foi tanto, né? A gente recebeu tanto carinho, tanto amor, que eu não imaginava. Então, quando a gente colocou online, eu imaginei, talvez a gente vai ter, sei lá, umas 10 mil visualizações, né? 20 mil. É difícil você ter visualizações online também, sim, né? Como que você vai atrair? Como que as pessoas vão chegar até a Umbrella, né? Sem ter uma promoção grande, né? Como que a gente vai fazer as pessoas irem até lá assistir? E aí a gente colocou online e o Umbrella viralizou, assim, as pessoas começaram a assistir ao redor do mundo. A gente hoje tá com quase 3 milhões de visualizações. Caramba, que animal, assim, sério, que animal. Rebeca, e eu entro, e o mais louco, assim, é que tem muita gente da indústria assistindo a Umbrella, e tem muita gente, assim, na época que ele foi online, eu recebia mensagens de amigas que não trabalham com cinema, mas falavam assim, mandavam prints, tipo, Helena, olha o que minha mãe acabou de encaminhar no grupo da família. Eu encaminhava o Umbrella. Caramba. Tipo, falando assim, olha que curta mais lindo, que mensagem mais fofa. E aí, eu comecei a receber isso, sabe? Eu comecei a receber e-mails e mensagens de grupos de psicólogos falando, nossa, o Umbrella tá sendo o nosso, tipo, case study de psicologia, de luto, de não sei o quê. E eu falo, gente, aí, sabe, às vezes eu entro, às vezes eu recebo mensagens assim, meu professor de filosofia mandou assistir o Umbrella, eu cheguei até o Umbrella porque está sendo, né, o nosso filme de estudo de filosofia. E assim, uau, sabe, de você saber que está tocando tantas pessoas, assim, e aí eu recebi, sabe, Rebeca, da Itália, uma escola nos contactou falando que eles estavam dando de exercício para os alunos o Umbrella, para eles traduzirem, criarem diálogos de como seria o Umbrella em diálogos. Então, assim, sabe, pessoas e grupos de diferentes que eu nem imaginava que fosse atingir, sabe? Então, assim, e a maioria, assim, a gente, né, tanto de crítica quanto comentários, eu posso te falar, assim, que 90% é só amor. Então, eu fico até, assim, sim, sabe, sim, falar, mas amor, é maravilhoso mesmo. Eu não vejo alguém criticando o seu trabalho, porque não tem nada para criticar. Ele é maravilhoso, tanto o roteiro, tanto a parte técnica. Não tem, só sempre tem uns doidos na internet que dá. Isso é normal, né? Tem sempre galera, não sei, meio maluca que põe um dislike. Mas imagina, teu filme ele é impecável do começo ao fim, assim, sério mesmo. Eu acho que. Não, e aí. Não, pode continuar. Não, pode falar. Não, se você me deixar aqui, eu vou ficar mais claro. Você pode eu acho que a gente só tem quantos 5 minutos agora? Mais uns 5 minutos. Mas a gente vai fechando aqui. Tá. Eu acho que você não levou o Oscar por, assim, destino, porque nível técnico você tinha ali super igual a todos esses grandes estúdios, com certeza. Aí foi gosto, enfim, de cada jurado, enfim, não era o destino. Mas eu tenho certeza que, acho que se você continuar trilhando esse caminho, fazer também um outro filme, você leva um Oscar. Sério mesmo, tô falando assim
De verdade, Você sabe? assim, eu acho que você tem todo o potencial, você, o Mário, enfim, toda a equipe que tá. É pequena, mas ela é grandiosa em tudo que vocês fizeram. Eu tenho certeza disso, sério mesmo. E a Obrigada, que gente lindo. deseja ver mais filmes seus. Eu acho que Umbrella, você vai ver, ele foi o teu primeiro filme e né, a gente acaba tratando, né, como um filho e ele vai ainda repercutir ainda por muitos e muitos, muitos anos. Tenha certeza disso. Se está 3 Ai, milhões, daqui uns anos vai estar bem mais, assim. E ai, é não, olha, eu isso. acho que é uma obra que acho que a gente vai olhar para trás, né? Anos para frente, você vai olhar e você vai ainda entender, receber a mensagem, sentir as mesmas coisas que a gente sente agora, sabe? Então, eu acho que é muito legal. Eu, né, particularmente, tenho muito orgulho do filme, de toda a minha equipe, e eu represento o Umbrella e falo do projeto com muito amor e carinho, e eu vou continuar falando. Eu acho que o Oscar, claro, é um sonho muito grande, né? Imagina, é Sim, o maior lógico. prêmio da indústria. Mas ao mesmo tempo, sabe, Rebeca, quando eu assisti todos os filmes, durante todos os curtas que estavam Mentira! todos, Tinha mas o quê? tinha, Uns 100, 200 filmes, sei lá? eram Caramba! 96. Ah, tá. 96, e eu já tinha assistido quase todos durante os festivais. Eu ia já vendo Tava esse, ansiosa, né? não sei o que, não. Então, quando saiu a lista, claro, a expectativa era muito grande, e eu passei por isso durante o ano todo, né? Essa expectativa de, estamos na final somos finalistas no festival, será que a gente vai ganhar o prêmio ou não? E eu passei por essas emoções durante o ano todo, então eu consegui me preparar muito bem e entender, como eu te falei, que é gosto pessoal e que todo mundo tem uma história, que cada um que chegou até uma premiação merece, porque é difícil, sabe? E se alguém apreciou a sua arte, que legal, que bacana, a gente tem mais é que apoiar. Então, só que com todo o lance do Orient, porque eu tinha o Brasil inteiro, né, apoiando, muita gente mandando mensagem, eram matérias, né, na TV, em muitos lugares, assim, então a expectativa foi muito grande. Porém, quando eu vi a lista, eu só consegui, eu juro pra você, eu só dei um sorriso, assim, porque estavam lá, né, na shortlist, né, Disney, Netflix, DreamWorks. Então, assim, né, a gente estava também ali brigando na categoria de animação, numa corrida com os maiores estúdios do mundo, né? Então, tudo bem a gente não ter Não, mas é entrado. assim, não foi porque não era para ser, mas eu tenho certeza que te abriu outras portas, que vai estar abrindo outras portas e que acho que um dia eu acho que vocês têm toda a competência e know-how para estar ganhando mesmo, assim. Eu acho que vocês têm tudo, assim. Eu acho que tudo na vida também é experiência, né, Rebeca? Acho que assim levou ter. Nada acontece, principalmente na nossa indústria, né, de audiovisual, nada acontece de um dia para o outro, né? Tudo leva tempo, tudo leva, né? São processos, né? Você não vai fazer um filme hoje e aí ele vai ser o maior sucesso amanhã e pronto, a sua carreira deslanchou. Não. Tudo leva tempo, tudo leva, né? Você conhecer pessoas, você entender o seu mercado. Então, assim, nos levou anos para criar, né, a obra de arte, como eu chamo, que foi meu filhinho, o Umbrella, mas nos levou, né, relativamente pouco tempo de experiência com festivais, com, né, o mundo de animação. Então, assim, foi um aprendizado incrível. A gente vai continuar contando histórias. Eu estou terminando o meu segundo roteiro de um próximo curta, também super Yes, que bom. emocionante. Acho que eu também, nessa experiência toda, também encontrei o meu propósito e a minha missão, porque eu amo o meu trabalho diário, né, de produção executiva, mas né, o brilho que me traz de falar sobre o projeto e de fazer acontecer, assim, não tem igual. Então, eu acho que eu quero continuar contando histórias, sabe? Histórias que emocionem, histórias que tragam uma mensagem bonita. Eu acho que o Umbrella conseguiu passar essa mensagem, né, de empatia, de esperança, de amor. Então, os próximos eu também quero que evoque esses sentimentos bons nas pessoas e traga coisas, né, bonitas pra gente. A gente já tá vivendo num pesadelo, né? A gente quer ver coisas que vão tirar a nossa mente de tantas coisas ruins que estão acontecendo. Então, de poder espalhar a mensagem do Umbrella e poder
representar, né, um projeto brasileiro, falar com muito orgulho que foi feito 100% assim no Brasil, né, a parte de produção, né, mostrar que a gente tem artistas incríveis e representar o nosso país e representar, né, a nossa indústria de animação é um prazer muito grande. Então, eu te agradeço imensamente pelo convite, parabéns por essa iniciativa. Vocês podem sempre contar comigo também. Lógico, imagina, você está sempre convidada quando você estiver em São Paulo, enfim, bater um papo. E o próximo filme também. E também tá, assim, a gente espera que dezembro já tá tudo certo, já a gente consiga abrir e tal, e poder exibir também a edição anualmente. E você tá mais que convidado, já tá lá a tua cadeira ali já para assistir os filmes. Mas é isso, Helena, a gente vai ter que encerrar aqui. Mas eu estou muito feliz pelo seu sucesso, sucesso por todos, porque eu sei que é uma batalha diária que ninguém vê. Só quando a gente expõe o trabalho que a gente consegue, né, receber um pouco daquilo que a gente trabalhou tanto. Então eu te desejo, eu e todo mundo aqui da equipe, que você não está vendo, mas tem bastante gente aqui, te desejo todo o sucesso que vocês merecem mesmo, assim, de verdade. E eu te agradeço imensamente pelo apoio desde lá do São Paulo Film Festival e aqui também. Parabéns pela mostra, né, das mulheres no cinema, é incrível. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por abrir o espaço aqui para conversar comigo. E eu espero que todo mundo que está assistindo aqui assista Umbrella, vote para o filme. É verdade, não esqueçam de votar no filme Umbrella, gente. É só ir lá no site, se cadastrar, é bem fácil. Eu já também assiste o filme tanto no festival, tanto no YouTube, assista várias vezes porque ele é encantador, realmente. Nesse momento, melhor assistir só no festival. Tá bom, exatamente, já vota lá, põe lá o pessoal para votar, Helena. Então tá, obrigada, Helena, obrigado de verdade. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.